falo assim uns 3 minutinhos. Eu falo uns 3 minutinhos, é o suficiente para as pessoas irem entrando. Você já tá ao vivo, na verdade. Aí já entrou um já. Pode ir conversando. Vai conversando com eles. Queridos filhos, a paz do Senhor, boa noite. Como é que foi o dia? Muita correria, trabalho, exaustão. Já tomou um banho, almoçou, jantou? E aí? Agora vamos participar, né? Do complemento, do nutriente que vem dos céus para acrescentar a nossa fé, nos aproximar do Senhor e também nos educar como lidar uns com os outros, não é mesmo? Parabéns aí para você que está entrando, você que já está aí se armando aí, se preparando para entrar. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque à medida em que você se preocupa em participar do ensinamento da palavra, tudo indica que você realmente é um discípulo, um discipulador, alguém que está preocupado em crescer e também transferir daquilo que você tem recebido da parte do Espírito Santo para outras pessoas. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Eu vou fazer uma oração para que o Espírito do Senhor tenha acesso. E é Ele quem nos prende, é Ele quem nos convence, é Ele quem libera o nosso entendimento, porque as coisas de Deus, como eu tenho dito, você já sabe disso, é mistério. E é um mistério que não tem explicação. É acima da capacidade humana. Então, deixa eu orar para que juntos possamos assim buscar da parte do Senhor aquilo que nós precisamos para esta noite. Amém, filhos? Querido Deus, meu Pai santo e justo, pelo poder do nome de Jesus, teu querido Filho, que está à destra do Senhor, e com auxílio do Espírito Santo, eu me dirijo a Ti, Santo, porque nesse momento eu quero repreender, eu quero proibir quaisquer que seja a interferência de espíritos contrários, quaisquer agentes do inferno que esteja procurando interferir nesta live, está proibido, porque no nome de Jesus há poder. E o Senhor Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Então eu estou expulsando, eu estou repudiando, eu estou mandando andar, não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. No nome de Jesus, que caia fora, sejam paralisados, bloqueados, e todos os lares que estão, meu Pai amado, abertos, estão ouvindo, que os corações estejam receptíveis ao ouvir a sua boa palavra. Querido Pai, nós precisamos, a partir de mim, minha família, pedimos perdão a Ti, de falhas, de fraquezas, de quaisquer coisa que porventura erramos, entristecemos e nem percebemos, eu, minha esposa, meu filho, e toda a liderança, toda a IAC, e todo aquele que está nos prestigiando, abrindo a porta de sua casa, para que possamos falar a respeito dos céus. Eu quero abençoar, meu Pai querido, a todos que estão sintonizados, os que já vão entrar, em nome de Jesus,
ó Cristo amado, e que todos os equipamentos que dão acesso estejam livres para que o mecanismo não haja nenhuma falha, pelo poder do nome de Jesus. Amém, filhos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, a mamãe não está aqui comigo agora, nem o Emanuel, porque eles estão ali numa causa justa, estão ali numa situação ali que eles estão resolvendo. Então eu estou aqui e eles estão lá trabalhando. Amém? Mas eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Amém? Queridos, esse trabalho do discipulado, esse Tadel, esse treinamento, ele é muitíssimo importante. Porque todas as vezes em que nós participamos de um treinamento, é porque dentro de nós há um interesse em melhorar as nossas condições, melhorar a nossa maneira de ver, de entender as pessoas, a maneira de compreendermos, sermos trabalhados pelo Espírito Santo, para que a nossa visão, como seres humanos, como filhos de Deus, homens, mulheres, ela seja alinhada, seja melhorada a cada dia. Porque eu já falei muitas vezes sobre a preocupação que nós temos em enxergar defeito nas pessoas. Nós vivemos numa sociedade que vocês podem notar uma coisa. É uma sociedade que tem um alvo, um espírito de acusação, olhar e detectar defeito nas pessoas. Mas o discipulado é outra visão. Porque vocês podem notar uma coisa. A nossa cultura, você pergunta assim para alguém, me fala 10 virtudes boas daquela pessoa. Aí ele vai falar assim, vai ficar enrolando, deixa eu ver, mal saiu uma ou duas. Mas fala de defeitos. Fala 10 defeitos. Ele fala, só 10? Tem até muito mais. Então, é um fator que nós convivemos com isso. Que nem eu já falei uma vez, o Silvio Santos, né? Ele falou assim uma vez, alguns já me ouviram falar isso. Eu saio para fazer 10 coisas e acontece que eu consigo só 7. E as pessoas não lembram das 7, só lembram das 3 que eu não consegui. Então, queridos, esse é um mal que tem que ser trabalhado em nossas vidas. Muitas vezes, a autoestima das pessoas são tão bombardeadas que fica difícil em determinados momentos lidar com tipos e tipos de pessoas. Por quê? Porque ela já vem com a autoestima toda bombardeada. Eu não sou, não posso, não consigo, meu nariz é grande, ou o meu cabelo eu não queria assim, ou o meu pé está um maior do que o outro, e assim sucessivamente. Vê defeito em si próprio. Por quê?
Porque nasceu numa cultura de críticos, numa cultura que o carro-chefe é bombardear a sua autoestima. Nem quando nós estivemos na Finlândia, você pode notar uma coisa, principalmente mulher, há um complexo. Há umas querem que o cabelo fique loiro, há outras querem que o cabelo fique cacheadinho. E a mamãe, a pastora, o cabelo dela mesmo, original, é todo encaixadinho, eu gosto demais. E quando nós fomos na Finlândia, as mulheres lá, nós ficaram pagando uma. Aí falava na língua delas lá, pá, diabo, rabunica, habitar, perguntando, o intérprete falava para nós, né? Tá perguntando o que você fez com o seu cabelo, que ele tá cacheadinho assim, desse jeito. Não, o meu cabelo é natural. Não, não é. Você fez alguma coisa. Então, ela sempre desejando ter um cabelo loiro, e as loiras lá querendo ter o cabelo cacheado como o dela. Você está entendendo? É a cultura com que nós nascemos e somos treinados a se adaptar a esse modelo da baixa estima. Porque muitas vezes a gente fica focado em situações, ao invés de nós lutarmos para que possamos resgatar, restaurar aquela pessoa. Muitas vezes você vai lidar com pessoa que foi, na sua infância, ela foi atingida, foi abusada sexualmente. Pessoas que estão reprimidas, oprimidas, pessoas que foram ameaçadas, ficaram terrivelmente com medo de fazer, de querer ir para cima, de reagir, de conquistar na vida. Alguns até chegavam a falar assim, mas minha mãe disse que eu não ia ser nada. O outro, a minha avó falou que jamais eu... E assim, sucessivamente. Eu estava ouvindo um pastor, ele estava falando assim, eu estive numa escola lá, fui uma palestra lá, fui levar meu filho, e vi uma professora e uma mãe brigando lá no auditório. E a mulher dizendo assim, você chamou o meu filho de retardado. Isso não é nada sugestivo para uma autoestima ser trabalhada. E quantas vezes palavras precipitadas saem da boca de alguém que está discipulando uma outra pessoa. Alguns eu já ouvi falar assim, meu discípulo, poxa, mas é problemático, poxa, mas dá tanto trabalho, poxa vida, eu gostaria que desse uma melhorada, mas querido, é uma oportunidade para você crescer. Porque se você não tiver mansidão, paciência, a mesma que tiveram com você, como que a pessoa que está sob sua responsabilidade de discipular, ela vai crescer? Se você está focado apenas nos defeitos dela, aí não tem condições. Porque enquanto você ficar focado nos defeitos dela, aí você vai abrir a boca. Tem poder nas suas palavras. Poxa, o meu discípulo lá, poxa, é problemático, é assim, é assado, e começa a elaborar os defeitos da pessoa. Querido, querida, a pessoa vai ficar pior.
Primeiro porque você é a autoridade sobre a vida dela. Você é ali um aio. Você é uma autoridade ali que está trazendo ela a um nível de vida para que ela seja liberta de conceitos, de preconceitos. Porque você tem que enxergar na pessoa as melhores virtudes. Você tem que olhar ela como uma pessoa capacitada, mas que precisa ser trabalhada. Está doente, tá reprimida, tá ali, passou por ameaças, fracassos, brigas no lar, apanhou muito. Tem pessoas que, para chamar assim um pastor de pai ou uma pastora de mãe, ela fica reprimida. Por quê? Porque ela não teve referência, apanhou muito do pai ou da mãe. Inclusive, uma época aí nós estávamos vendo um vídeo e a mamãe me passando, né? Uma mãe, duas crianças assim em pezinha, na beirada da cama, e um bebezinho. Bebezinho na cama com ela, de fralda. Aí ela vinha chorando assim, se arrastando assim pro lado da mãe, a mãe empurrava com o pé. Aí vinha de novo, a mãe empurrava com o pé. Chegou uma hora que ela pegou o travesseiro e sufocou aquela criancinha assim, e ficou um tempo sufocando aquela criancinha. Imagina aquelas duas crianças e aquela terceira se sobreviveu, não sei. Qual é o conceito que essa criança vai crescer? Qual é a mentalidade dela? Frustração, medo, rejeição, surra. E de repente, uma pessoa dessa cai na tua mão para você discipular. Vai dar trabalho. Você não pode ficar focado só no trabalho, só naquilo que ela já é, que ela está aparentando ser, o que ela está vivendo. Você tem que explorar nela o melhor, as melhores virtudes que há nela. Você vai ter que explorar essa área. E vai dar um tanto de trabalho. Um garimpeiro, ele não chega ali no local do garimpo e já pá, primeiro enxadada, tal, pá, não. Ele vai explorando ali o propósito, né, de pedras, ouro. Mas há um tempo, primeiro ele tem que trabalhar mesmo. E de repente, nessa pessoa, ela tem virtudes escondidas. Ela tem virtudes embutidas dentro dela. Eu lembro um testemunho quando nós entramos na rede. Nós estávamos, não sei se era lá na missão Shekinah, nós estávamos fazendo o Shekinah. E um dos professores ali, ele disse assim, ó, lá na igreja que eu estou dirigindo, tinha uma irmã, mas ela era tão problemática que quando ela apontava lá na esquina, todo mundo, a maioria, né? Algumas pessoas já falavam lá o problema. Só que o Espírito Santo, ele não está preocupado com o problema. Ele está preocupado em restaurar e descobrir as virtudes que há dentro daquela pessoa. Aí o que acontece? Aí o pastor, né, com sabedoria, falou, vamos perguntar para ela o que ela gostaria de fazer, o que ela tem habilidade para fazer e tal. Ela falou, eu gosto de fazer salgadinhos, eu gosto de estar assim numa cantina,
Eu gosto assim de desenvolver alguma coisa que eu sei e tal, mas sabe aquele mais? Nesse mais você vê o medo de ouvir um não, você não vai conseguir, você gosta de fazer isso, mas nós não vamos dar oportunidade. Esse mais, por dentro desse mais, tem tudo, essa fala dentro desse mais. Aí o pastor, o que ele fez? Abriu a oportunidade. E nessa oportunidade, a mulher bombou. Sabe por quê que ela estava dando tanto trabalho? Porque não trabalhava. O talento, as virtudes dentro daquela área estava sufocado. Estava apagado. Estava tipo assim, acorrentada o seu talento. E dali por diante, partes da igreja começaram a olhá-la com outro olhar. Porque, queridos, nós não podemos ficar focados nos defeitos das pessoas. Nós temos que ficar focados nas virtudes, naquilo que ela pode ser, nas virtudes boas. Ela tem, mas muitos está sufocado, está escondido. Jesus é um exemplo, queridos, é o máximo. Quando Jesus ele veio nos trazer o ensinamento de como comportarmos sendo filhos de Deus. Primeiramente, tirar os olhos do umbigo. Porque se eu ficar com os olhos no umbigo, eu não cresço, eu diminuo. Mas quando você tem disposição, positivamente, olhar as pessoas e extrair na pessoa coisas boas, porque na medida que você trabalha nas pessoas, enxerga virtudes, você vai pôr ela para cima. Porque ela já veio toda quebrada. Ela já veio toda arrebentada. E veio parar na sua mão. Só que você tem que entender que você é vaso. Deus conta com você. Assim como Jesus teve vários discípulos, e desses vários discípulos, ele selecionou 12 para ficar mais perto. E desses 12 tinha 3. Que onde ele ia, aqueles 3 estavam. E dos 3 tinha um que ele mais focou em cima. Um debruçou no coração de Jesus, João. O outro era o mais problemático. Pedro era entrão, era violento. Volta e meia Pedro dava mancadas em cima da outra. Mas o Senhor estava preparando aqueles 12. Viviam brigando, um querendo ser mais do que o outro. Só que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essas duas frases, ela quebra a gente. Manso e humilde. Porque não adianta ser manso e não ser humilde. Então ele completou com a humildade. A humildade, ela nos leva à submissão, dependência, obediência, a humildade.
Então, Jesus falou com Pedro, uma certa época, e ele usou assim um termo muito bonito, que você não pode lançar uma palavra, você desestimula o seu discípulo. Ainda que você percebe que ele tem dificuldades de ouvir, dificuldades de assimilar coisas, dificuldades em certas áreas. Mas pega leve. Vai devagar. Ele vai crescer. Ela vai crescer. Sempre coloca uma palavra positiva. Até mesmo aqueles que não mostram interesse em aprender. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Não tem interesse em aprender, porque alguma coisa ouviu frases, palavras, presenciou situações que desestimulou. Não tem interesse nenhum em aprender. Eu cheguei aqui, onde eu estou está tudo bem, não quero crescer, não quero evoluir. Mas é uma pessoa que está doente. Eu ouvi um pastor falando assim. Um dia eu pedi para uma pessoa, eu fui até essa pessoa, quer dizer, e falei assim para ela, ó, eu preciso discipular você. Aí a pessoa falou assim, ah, é? Aí eu vou orar para ver se eu preciso. Aleluia. Você já pensou? Eu vou orar para ver se eu preciso. Tem momentos que você tem que engolir lagartos, taturana. Você tem que pegar um leão por dia. Você tem que engolir sapo, escorpião, para salvar uma pessoa. A própria Bíblia diz que uma das epístolas de Paulo, me fiz de fraco para ganhar os fracos, de forte para ganhar os fortes. E o Senhor Jesus diz que muitas vezes a gente se faz de fraco mesmo. E alguns você tem que pôr nas costas. Pega um fraco, você pega ele, coloca ele nas costas para entrar nos céus. Mas esse fraco você não pode transferir para ele fraqueza. Você reduz ele o estímulo. Você impede dele desenvolver o melhor que ele pode. Pode ter assim meio talento. Dentro desse meio talento, você vai estar enxergando ali um potencial, porque ele vai ser trabalhado dentro daquele meio talento. E você vai pôr ele para cima. Se ele não está sendo fiel no seu TSD, seu tempo sozinho com Deus, se ele não está lendo a palavra, dependendo da conduta dele, ele está entrando num outro mundo. Ele está aliançado com Jesus. É outro estilo de vida. É outro patamar de vida. Então, reparos é necessário, mas não com grosseria, não com acusação, não com ameaças, não desestimulando a pessoa, enfraquecendo ela ainda mais do que ela já tem fraquezas. Então, o que Deus falou? Jesus falou com Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31
e 32 é interessante. Isso que eu estou falando para vocês, presta atenção na fala de Jesus. Ele falou: Simão, 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 Satanás pediu para peneirar você como trigo. E eu intercedi por você. Quando te converteres, fortalecerá os teus irmãos. Gente, Pedro era o que mais dava trabalho. E Jesus não ficou atacando Pedro. Jesus estava vendo que ali tinha uma preciosidade a ser trabalhada. Jesus disse: você é a pedra que eu vou edificar a minha igreja. Agora olha bem a expressão. Quando te converteres, fortalecerás os teus irmãos. Ele não falou, se você se converter. Presta atenção na expressão. Se você se converter, é uma expressão. Quando te converteres, é outra expressão. Por quê? Uma está em dúvida. Se você se converter. Aí está pondo dúvida. Se a pessoa tem capacidade, se a pessoa tem estímulo, se a pessoa tem entusiasmo, ou esse discipulador conta com o crescimento da pessoa, ou simplesmente só está esperando que a própria pessoa se liberte das suas falhas, das suas fraquezas, dos males que acometeram na sua vida. Mas não é por aí. Jesus disse: quando te converteres. Por quê? Porque Jesus já estava vendo. Você vai fortalecer os seus irmãos. Jesus já estava profetizando cura em Pedro. Ele já estava vendo Pedro lá na frente. Aquele Pedro problemático, briguento, fleumático ou sanguíneo, não sei direito. Mas era problemático. E foi justamente aí que Jesus investiu. Em nenhum lugar. Mesmo até depois que ele traiu Jesus. Jesus só olhou para ele. Aquela olhada que Jesus deu para ele quando ele estava na fogueira lá, Mateus 27, e a serva lá do sumo sacerdote lá fora, na fogueira, e disse, né? Você é um deles, né? Eu não, sou nada, mas a tua fala te condena. E nessa daí o galo cantou 3 vezes. Aí Jesus olhou para Pedro. Pedro chorou amargamente. Ali estava nascendo a cura. O olhar de Jesus traduziu em cura. Porque Pedro saiu daquele local, a alma estava amarga, amargura. Consigo mesmo, eu traí ele. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. E o que deu da vida de Pedro, gente? O que aconteceu com a vida de Pedro? O homem que mais foi usado ali entre os 12 discípulos. E foi através dele mesmo que a igreja nasceu ali, em Números. O primeiro sermão foi quase 3.000 almas. E
De repente você está com um discípulo aí nas suas mãos, que ele tem virtudes a ser explorada. Não entra na dele. Eu não sou, não sei, não posso, não consigo. Eu queria o cabelo liso, meu cabelo é cacheado. Minha testa é diferente. Um pé é maior do que o outro. Eu queria ser essa cor. Eu queria ter isso. Eu queria... Não. Essa cultura da baixa estima tem que ser abolida do nosso meio. Porque você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. E você, discipulador, que está me ouvindo, toda paciência é pouca. Porque você, como eu, estamos sendo trabalhados. E nós conseguimos enxergar alguma coisa em que podemos melhorar. Então enxergue nas pessoas o melhor que ela tem. Como eu falei um pouco atrás, se você falar para pessoas assim, quantas virtudes você vê lá em fulano? Fica aquele, de 0 a 10, uma e tal. Mas e defeitos? Não, tem 10, tem 15, tem 20, nossa, já faz uma lista rapidinho. Por quê? Porque nós fomos crescendo dentro de uma cultura que o foco é atingir a autoestima, trazê-la para baixo. Mas quando você está discipulando uma pessoa, a responsabilidade é de colocar ela para cima. Não é ficar focado nos defeitos da pessoa. Porque aí o Espírito Santo vai fazer a obra. Você tem que sorrir para ela, você tem que abraçar ela, você tem que liberar boas palavras. Que nem, por exemplo, teve uma época aí que eu só peguei na mão de uma moça, uma menina dos 15 anos, estava visitando lá a igreja, aí ela largou da minha mão, se correu lá na mãe dela e falou, olha, ele pega na mão da gente, cumprimenta a gente. O outro lá foi um abraço que eu dei no camarada, ele ficou assim, nossa, abraça a gente. Vai saber em que área que aquele aperto de mão, aquele abraço, não agiu na vida da pessoa, no emocional da pessoa. Tem pessoas que não conseguem expressar sentimentos. Está travada. Porque situações aconteceram ao longo da sua história e travou a sua vida. Mas você está sendo trabalhado hoje para resgate dessas vidas. E você que está ouvindo e que está passando por situações dessa natureza ou diversos tipos de situações que prenderam os seus talentos, esconderam os seus talentos. Você é uma pessoa boa, você é inteligente, homem, mulher, virtuosos, de pegada. Vocês são capazes. E eu vou orar por você, para que a sua capacidade, a partir de hoje, ela venha ser
visível, venha fluir no seu interior. E que as pessoas ao seu redor enxerguem aquilo que você pode ser. Não aquilo que você é hoje, mas o que você vier a ser. Entende? Porque você é capaz. E eu vou orar para que esse talento, o Espírito Santo te encoraje, põe para fora. E você, discipulador, ama, paciência, enxergue as boas virtudes no seu discípulo, para que ele se torne melhor ainda, melhor do que você, melhor do que eu, porque aí ele vai bombar, ele vai ficar livre, como um pássaro que me fugiu da gaiola, sai voando alegremente, livre, e você pode cooperar para que essa pessoa seja liberta, seja destravada, e começa as virtudes serem percebidas pelas pessoas ao seu redor. Então, assim como Jesus disse para Pedro, quando te converteres, ele já estava contando, fala, Pedro, eu vou te usar, você vai ser uma bênção, porque quando te converteres, você vai apacentar, você vai ajudar os seus irmãos. Não se você se converter, aí não. Aí você está tirando a autoestima da pessoa, você está regredindo ela. Aí ela não vai ter força mesmo para caminhar, porque não tem do seu discipulador uma palavra de sustentação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, e que leva ela a enxergar que ela é capaz. Viu, filhos? Fica com essa palavra. Todos vocês que estão me ouvindo são capazes. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos. Vocês são capazes. Vocês são uma bênção. O Senhor conta com vocês. Porque se o Cristo ressurreto mora em você, tudo que você vier a fazer, é Ele que está te levando a realizar. Por quê? Porque Ele está em você, você está nele. Então as coisas acontecem positivamente. O ontem, o fracasso, fica tudo para trás. E você vai ter condições, viu? De levantar outras pessoas e abolir da mente delas, lá do cume calmo da alma, da mente, lá no escondido, aquela prisão do não, a prisão do medo, a prisão da incapacidade. Tudo isso você vai estar ajudando a pessoa a abolir da sua vida a inverdade, porque na verdade é um sofisma que te apanhou e travou, enclausurou a sua autoestima, tirando de cena as virtudes que há dentro de você. Porque você é capaz, Satanás está preocupado disso que eu estou falando aqui. Ele não está gostando nem um pouco. Eu pouco me importo com ele. Mas que você tem que receber. Porque você é capaz, você tem que receber. Por quê? Porque você vai dar muita sustentação a outros, você vai passar para outros,
você vai ser muitíssimo útil ao Senhor que te resgatou. E como ele disse para Pedro, quando te converteres, você vai estar ajudando seus irmãos, fortalecendo os seus irmãos. Não o contrário. Se você se converter, aí não. Não, Jesus está dando uma palavra positiva. Porque ele já estava vendo lá na frente o que Pedro poderia produzir. Quando te converteres. Amém? Eu vou orar por você. Medita nessa palavra de Lucas 22, verso 31 e 32. Eu quero orar por você, viu? Senhor Deus, meu Pai querido, obrigado, Deus querido, por nos manter debaixo da nuvem. A nuvem de glória, nuvem de graça. O seu poder, pelo Espírito Santo, tem nos ensinado a caminhar neste mundo tenebroso. E tem aberto o nosso entendimento para entender conceitos sobre culturas, preconceitos, sobre medidas a serem adotadas nas nossas vidas. O que o Senhor espera de nós e como fazer, como caminhar, para que, assim como o Senhor Jesus, aqueles 12 homens, o Senhor preparou eles com paciência, compreendendo o estado natural de cada um. E a reação era briga, era um querendo ser mais que o outro. Tinha até as Farc da Colômbia, pai. Simão Zelote, que era terrorista, que era como aqueles homens lá da Colômbia. Mas o Senhor entrou na vida dele. Simão o Zelote. Querido pai, o Senhor viu na vida dele tudo que estava errado, mas o Senhor não condenou. O Senhor trouxe para perto. E no trazer para perto, eles produziram, meu pai querido, o suficiente para que o evangelho da pessoa do Senhor, por intermédio deles, através do Espírito Santo, chegasse em nós. E o Espírito Santo, como sendo Deus, exímio em transformar, em mudar, em convencer, em apacentar, em consolar, mudar conceitos, mentalidades, tirar dores, sofrimentos, prisões, machucaduras, que na verdade só tem um resultado: atrapalhar as virtudes das pessoas para que não desenvolvam o melhor que elas têm, para que as pessoas, assim como Satanás, só enxerga as coisas que não são produtivas, que não são positivas, que são defeituosas. Mas o Senhor enxergou em Pedro muito mais do que o Satanás estava enxergando nele. O Senhor enxergou as virtudes. Por isso que foi esse homem de Deus que foi. O Senhor investiu nele. E nós estamos aqui profetizando, Pai, em todos que estão aqui ouvindo, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero declarar, Pai querido, pelo poder do nome de Jesus, que todos os filhos que estão a nos ouvir, receba cura, receba libertação, receba todos os cuidados que o Espírito Santo tem, porque todos têm virtudes boas. E essas virtudes boas têm que ser exploradas. Aquelas que estão escondidas, como que se fosse um garimpo,
lá dentro. Pessoas que não acreditam em si mesma, porque um dia falaram isso para ela. Pessoas que apanhou muito, injustamente. Pessoas que foram maltratadas, rejeitadas. Pessoas que até estavam estudando, se formando. Alguém viu, ouviu e liberou uma palavra que cancelou o entusiasmo da pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar libertação. Eu quero declarar essa pessoa livre desses conceitos, desses bombardeios, esses ataques à autoestima dela. E quero declarar, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Eu profetizo na tua vida a libertação por completo, na pessoa do Senhor Jesus. E você será um discipulador de excelência. Uma discipuladora de excelência. O trabalho que parar em suas mãos vai bombar. Igual a irmã lá do Salgadinho. Dava trabalho. Porque ninguém havia explorado o talento que havia dentro dela. Uma vez isso aconteceu, viram o quanto ela produziu. Assim é a sua vida. Você é talentosa, talentoso, inteligente, e o Espírito Santo já está trabalhando em você. Joga fora, tá? Não sou, não sei, sou feio, sou nariz, meu dedo, minha mão, meu cabelo, assim não quero, assim meu dente. Joga fora esses conceitos. Toda acusação, toda a cultura da acusação caia por terra agora. Em nome de Jesus, receba estímulo, porque você é mais que vencedor, mais que vencedora. E todo o talento que está escondido dentro de você será colocado para fora. E hão de perceber em você um extraordinário talento, um discipulador, uma discipuladora que vai bombar a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus.